Amen. Amém. I want to share with you for a few moments Quero compartilhar com vocês por alguns momentos on the topic that you have chosen for this year, no tópico que vocês têm escolhido por este ano, restoring the joy of womanhood. trazendo de volta a alegria. And Sister Selma has asked me to share with you some important principles on how to become an effective woman for the 21st century. E a irmã Selma tem pedido para mim falar sobre como ser uma mulher efetiva no século 21. So I want you to write some principles down tonight. Então eu quero que você anote alguns princípios. Very simple principles. Uns princípios muito simples. In this session, Nesta sessão, I want to speak on the 7 steps to becoming a prosperous woman. eu quero falar sobre os 7 passos para ser uma mulher bem-sucedida. Or 7 principles for becoming an effective woman. Ou 7 princípios para se tornar uma mulher bem efetiva. 7 principles. 7 princípios. I want to begin by describing what the 21st century is going to be like. Eu quero começar descrevendo como que vai ser o século 21. In a few months, we will enter the 21st century. Daqui a alguns meses vamos entrar no século 21. That is 2,000 years since the birth of Jesus Christ. Isso é 2000 anos desde o nascimento de Cristo. 2,000 years since the church was founded by our Lord Jesus. 2000 anos desde que a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus. This is a very important time in history. Esse é um tempo muito importante na história. You are very fortunate to be alive at the turn of a century. Você deveria achar um prazer de estar vivo agora no virado do século. That means God expects you to be effective leaders for the next century. Isso quer dizer que Deus espera que você seja líderes efetiva para o próximo século. God is trusting you with the destiny of history. Deus está confiando em você o destino da história. Many people who have died wanted to see this hour. Muitas pessoas que já morreram queriam ver essa hora. And you are alive. E você está vivo. God believes that you can handle the 21st century. Deus acredita que você aguenta o século 21. This is very important. É muito importante. Nothing happens without God's knowledge. Nada acontece sem Deus saber. God knew when the 21st century would come. Deus sabia quando o século 21 ia acontecer. And he knew what kind of person would be needed to enter the 21st century. Ele sabia que tipo de pessoa que era necessário para entrar no século 21. Many women have died over the last 2 centuries. Muitas mulheres têm morrido nos últimos 2 séculos. And many of them died because they fulfilled their purpose. Muitas morreram porque elas fizeram o que era para elas fazer. This is very important to understand. Isso é muito importante entender. Turn your Bibles to the book of Ecclesiastes, chapter 3. Abra suas Bíblias em Eclesiásticos, capítulo 3. See? In this chapter, Nesse capítulo, we find the principle of time. achamos o princípio do tempo. It's also the principle of timing. Também é o princípio de acertando o tempo, estando no tempo certo. Time Tempo and timing. e está no tempo certo. God is a God that works in time.
Deus é um Deus que trabalha no tempo. He does not live in time, Ele não vive no tempo, but he created time, mas Ele criou o tempo. and he works in timing. E Ele trabalha no tempo certo. Everything God does is timed. Tudo que Deus faz está marcado a hora. Verse 1. Versículo 1. To everything there is a season. Para tudo a seu tempo. Everything Tudo has a season. tem um tempo. God says, Deus In His falou word. na tua palavra. everything Tudo has a season. tem seu tempo. And to every purpose there's a time. Para cada propósito há um tempo. That means Isso quer dizer, whatever purpose you were born to fulfill, a razão que você nasceu, this is the right time for it. agora é o tempo certo. You were not born to live in the last century. Você não nasceu para viver no século passado. Purpose Propósito is the same word as assignment. é o mesmo propósito, é a mesma palavra que missão. It's very important. Muito importante. God says Deus disse, everything has an assignment. tudo tem uma missão. Every person has an assignment. Cada pessoa tem uma missão. And God says E Deus diz, to every assignment there is a time. para cada missão há um tempo. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. That means whatever you were born to do, Isso quer dizer, a razão que você nasceu e que era para você fazer, the world needs it now. o mundo precisa agora. Look at verse 2. Olha no versículo 2. A time to be born. Há um tempo de nascer. Hallelujah. You could have been born any time in history, Você pode ter nascido em qualquer tempo na história, but this was your time. mas este aqui foi seu tempo. 21st century. Século 21. God timed your birth. Deus marcou certinho o seu nascimento. God says, Deus disse, I must conceive her eu tenho que concebê-la at a certain time no tempo certo, so she could be alive para que ela pode estar vivendo at the 21st century. no século 21. That makes me very happy. Eu fico muito feliz com It isso. makes me very confident. Eu fico muito confiante. God Deus did not allow everybody to be born now. não permitiu que todo mundo nascesse agora. God selected who should be born now. Deus escolheu quem deveria nascer agora. And you are one of E them. você é um deles. Why? Por quê? Because God knew Porque Deus sabia what the 21st century would be like. como o século 21 seria. So what did God do? Então o que Deus fez? God gave birth to people. He gave birth to people, Ele fez pessoas nascer, specific people, certas pessoas, who could handle the 21st century. quem aguentava o século 21. Hallelujah. Do you know what that means? Sabe o significado disso? That means you can stand up every morning, Quer dizer que você pode levantar todo de manhã. no matter what the world says. Não importa o que o mundo diz. The world is changing. O mundo está mudando. Communication, Comunicação, technology, tecnologia, computer, computadores, education, educação, website, home site, internet, confusion, confusão, war, guerra, nuclear nuclear, confusion in governments, confusão nos governos, AIDS, AIDS, problems. problemas. God says, Mas Deus diz, no problem. sem problema. You were built for this. Você foi construído por isso. Hallelujah. Hallelujah.
God Deus is not afraid não tem medo of the 21st do century. século 21. And God E Deus created you criou você for the 21st para o century. século 21. You are already Você já está a 21st century woman. uma mulher do século 21. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing Não há nada that comes into your life que entra na sua vida that you cannot handle. que você não pode lidar com isso. There's a time Há um tempo to be born. para nascer. God timed your birth Deus marcou o tempo certinho para se nascer, for the 21st century. para o século 21. So relax. Então relaxe. You are strong. Você é forte. You can handle the 21st century. Você aguenta o século 21. Hallelujah. This is for everybody Esse é para todo mundo. who is alive right now. Quem está vivo agora? In 16 months, Daqui 16 meses, we will cross over the 21st century. vamos atravessar para o século And 21. you will be there E você estará lá. because you were made for it. Porque você foi feito para isso. So don't be afraid. Então não teme. Stop worrying. Pare de preocupar. Stop worrying about your job. Pare de preocupar com seu emprego. Stop worrying about technology. Pare de preocupar com tecnologia. Stop worrying about the problems of the world. Pare de preocupar com os problemas do You mundo. were created for that world. Você foi criado por esse You mundo. were designed for that world. Você foi desenhado para esse mundo. God put everything in you Deus colocou tudo dentro de você to overcome that world. para superar esse mundo. Hallelujah. The 21st century Século 21 has some very specific characteristics. tem umas características muito específicas. I want to tell you about 5 of them. Quero falar sobre 5 deles. Please write them down Por favor, anote-os. because you must understand them Porque você tem que compreendê-los and prepare for e them. preparar para esses princípios. Number 1, Número 1. the 21st century Século 21 will produce a small world. vai produzir um mundo pequeno. A small world. Um mundo pequeno. Why is this important? Por que isso é importante? In the 20th century, No século 20, your neighbors seus vizinhos were across the street. eram do outro lado da rua. But in the 21st century, Mas no século your 21, neighbors seus vizinhos are across the world. estão do outro lado do mundo. That means Isso significa you cannot think small você não anymore. pode mais pensar pequeno. You cannot think Brazil alone. Você não pode pensar somente Brasil. You must learn other cultures Você tem que aprender outras culturas. because your neighbors are from around the world now. Porque seus vizinhos estão de todo lugar. São de todo lugar do mundo. The world is shrinking. O mundo está encolhendo. It's changing. Está mudando. In a few hours you can be in Canada. Em poucas horas você chega em Canadá. In a few hours you can be in the Bahamas. Em poucas horas você está nas Bahamas. In a few hours you can be in England. Em poucas horas você pode estar na Inglaterra. And in a few hours they can be in Brazil. Em poucas horas eles podem estar no Brasil. The world is shrinking. O mundo está encolhendo. So you must change your thinking. Então você tem que mudar a maneira que você pensa. Don't just think Brazil anymore. Não pensa somente o Brasil. You must think the world. Tem que pensar o mundo. You must be a woman who is international. Tem que ser uma mulher que é internacional. Learn other languages. Aprenda outras línguas. Read books that you never read before. Lê livros que você nunca leu antes. Travel as much as you can. Viaja o tanto possível. Remove yourself out of your culture. Se retira da sua cultura. Expand yourself Se expande. because the world is shrinking. Porque o mundo está encolhendo. And God needs a woman who can understand many cultures. E Deus precisa de uma mulher que entende muitas culturas. Characteristic number 2. Característica número 2.
The 21st century século 21 will be a century of information. vai ser um século de informação. The information age. A idade da informação. What does that mean? O que isso quer dizer? It means you must prepare to obtain more information quickly. Quer dizer, você tem que estar preparada para adquirir mais informação rapidamente. Your children are learning faster than you learned when you was a child. Seus filhos estão aprendendo mais rápido do que quando você era criança. They can turn the television on. Eles sabem ligar a televisão. They can turn the computer on. Eles sabem ligar o computador. They can surf the internet. Eles podem surfar no internet. And they can learn about the whole world Eles podem aprender a respeito do mundo inteiro right in your house. dentro da sua própria casa. Your children Seus filhos is in danger estão em perigo of becoming wiser than their parents. de ficar mais sábio do que os pais. So you, as a woman, Então você, como mulher, must no longer be afraid não pode mais ficar com medo of the computer, do computador, of the television, do televisão, of the radio, do rádio, of the books. dos livros. Begin to teach yourself, Começa a se discipline auto-ensinar, yourself, disciplinar, to learn, aprender, to study, estudar, to travel, a viajar to attend meetings like e this, frequentar reuniões como este, to attend other conferences. para frequentar outras conferências. Don't just attend your church. Não somente frequente sua igreja, Visit other meetings. frequenta outras reuniões, Visit other conferences. visita outras conferências, Expand your information expande sua informação and read the books you have bought. e leia os livros que você tem comprado. See. Knowledge. Sabedoria, conhecimento. The Bible says, A Bíblia diz, in the last days, nos últimos dias, knowledge will increase. sabedoria vai aumentar. Conhecimento vai aumentar, quer dizer. So increase your knowledge, Então, aumenta seu conhecimento. so you can communicate intelligently with the world. Assim você pode comunicar com inteligência ao mundo. As a woman, Como mulher, you must expose yourself você tem que se expor to new information, para novas informações, to new knowledge. para nova Learn as conhecimento. much as you can. Aprenda tudo que pode. This is the 21st century woman. Essa é a mulher do século 21. Number 3, characteristic. Característica número 3. The 21st century O século 21 is a century of travel. é um século de viagem. Men are traveling to the moon. Homens estão viajando à Lua, They are traveling to Mars. estão viajando para o Marte, They are building bigger jets, estão construindo jatos maiores, bigger ships, navios maiores, faster planes. aviões mais rápidos. What does this mean? O que isso significa? It means people can travel all over the world. Quer dizer que as pessoas podem viajar em todo lugar no mundo. Therefore, they can relocate themselves. Assim eles podem se relocalizar. Therefore, they can expose themselves Assim eles podem se expor to new people, para novas pessoas, new food, nova comida, new environment, atmosferas, new culture. novas culturas. And God says, E Deus disse, this is His idea. essa ideia é dele. Go into all the world. Ide ao mundo. God's making it possible Deus está preparando para que seja possível for you, para você, a woman, uma mulher, to go into all the para world. ir em todo o mundo. Example. Exemplo. My wife came to Brazil Minha esposa veio para o Brasil for the first time pela primeira a vez few years ago. alguns anos atrás. She cannot speak Portuguese, Ela não fala português, but she came to Brazil mas ela veio para o Brasil and she was teaching e ela estava ensinando. and they were translating her. Estavam traduzindo ela. And many women were blessed. Muitas mulheres foram abençoadas. Next year, O ano que vem, Sister Selma will come to the Bahamas a irmã Selma vai para as Bahamas and she will teach the women.
E ela vai pregar para as She mulheres. does not speak English. Ela não fala inglês. But there will be hundreds of women there Mas vai ter centenas de from mulheres many nations. de muitas And nações. she will preach to them. E ela vai pregar para And they eles. will translate her. E eles vão traduzi-la. And she will be there in a few hours. E ela vai chegar lá em poucas horas. And you will be next. E você vai ser próximo. The century of travel. Mes- It's the century of travel. É o século de viagem. The century of transportation. O século de transportação. Transporte. Fourth characteristic, Característica número 4. the 21st century O século 21 will be a century of interdependence. vai ser um século de interdependência. The century of interdependence. O século de interdependência. What does that mean? E o que isso quer dizer? Because the world is shrinking, Por causa desse negócio do mundo colhendo, nations nações need each other precisam um e do outro to survive. para sobreviver. That is why Por isso, you must learn new languages. você tem que aprender novas línguas, You must learn new cultures. tem que aprender novas culturas. The Brazilian dollar, O dólar brasileiro, the real, o real, is affected by the American dollar. sofre efeitos por causa do dólar americano. The American dollar is affected by the Japanese dollar. O dólar americano sente um efeito do dólar The japonês. Japanese dollar is affected by the British pound. O dólar japonês sente efeito do libra inglesa. Every country Todos os países is affected by the other faz um efeito no outro, because they depend on one another. porque cada um depende do outro. In other words, Em outras palavras, the 21st century século 21 has no room for independence. não tem lugar para independência. What does that mean for us O que isso quer dizer para nós, as Christians? como cristão? That means we cannot isolate ourselves from the other churches in the world. Quer dizer que não podemos nos isolar das outras igrejas do mundo. We cannot isolate ourselves from the other nations in the world. Não podemos mais nos isolar das outras nações do mundo. The church must be involved in the economic development. A igreja tem que estar envolvida no desenvolvimento econômico. If your job is affected by the dollar, Se seu emprego sente um efeito do dólar, then the tithes for the church is affected. então os dízimos da igreja sentem um efeito também. So when you pray, Quando você ora, you can no longer pray just for Brazil. você não pode mais orar só para o Brasil. You got to pray for America. Tem que orar para a América, You got to pray for Canada. tem que orar para o Canadá, You got to pray for Europe. tem que orar para a Europa, You got to pray for the Bahamas. tem que orar para as Bahamas. We got to pray for you. Temos que orar para vocês. We got to pray that you prosper Temos que orar que vocês vão and prosperar, that you are strong. que vocês são fortes. Why? Por quê? Because when you prosper, Quando vocês são our prosperosos, nation prospers. nossa nação também é And prosperosa. then the church is strong Aí a igreja é forte. because you can give your tithes. Que você pode dar seus And we can dízimos. build the church. Como podemos construir igrejas. The 21st century. Século 21. The woman of the 21st century A mulher do século 21 must have 7 characteristics. tem que ter 7 características. I want to give them to you now. Eu quero passá-los para vocês agora. Thank God for women. Graças ao Senhor por causa das mulheres. The first thing that a woman needs for the 21st century, Primeira coisa que a mulher precisa para o século 21, número 1, number 1,
she must believe she is a man. Ela tem que acreditar que ela é homem. Anota, anota. Hallelujah. Revelation is coming. A revelação está vindo. The 21st century woman Mulher do século 21, must first believe she's a man. primeiramente, tem que acreditar que ela é um homem. Genesis chapter 1. Gênesis, capítulo 1. Verse 26. Versículo 26. And God said, let us make man. E Deus disse: façamos o homem. What did God create? O que Deus criou? Man. Homem. In our own image. Em nossa própria imagem. And in our likeness. E em nossa semelhança. Man. Homem. And let them. E permiti-los. Let them. Say it loud. Permiti-los. Obrigado. De nada. And let them Permiti-los have dominion. ter domínio. Listen to God. Escuta Deus. God is speaking. Deus está falando. Let us make man. Permite que façamos homem In our image. em nossa imagem. In our Em nossa likeness. imagem. And let them. E permiti-los, Them who? eles, quem? Man. Homem. Them. Eles, Plural. plural, Man. homem. Have dominion. Ter domínio. God Deus created criou man. homem. The word man A palavra homem, in this verse, neste versículo, all the women write this down. Man. todo mundo anotando homem, Write it down, man. escreve homem, Very important word. uma palavra muito importante. In this verse, Neste versículo, it's the word Asha. é a palavra acha. A-S-A. A-S-A. Asa. Assa. It's a plural word. É uma palavra plural. It's the name God gave to the species. É um nome que Deus deu para uma espécie. Please write that down. Anote isso. God says, Deus disse: let us make a species vamos criar uma espécie just like us. igual a nós. And we will call the whole species man. Vamos chamar essa espécie homem. Hallelujah. So the entire species is called man. Então toda espécie é chamado homem. Verse 27. Versículo 27. Something interesting. Algo interessante. So God created man. Então Deus criou homem, Species. espécie, Plural. plural, Man. homem, In his own na image. sua imagem. In the image of God created he him. Na imagem de Deus, ele o criou. Interesting. Interessante. Singular. Singular, Him. ele, Species. espécie.
Male and female Masculino e feminino. created he them. Ele os criou. Problem. Problema. One species, Uma espécie, two mortals. dois mortais. Hallelujah. Okay. Here is the secret. Here is the secret. Aqui está o segredo. Verse 26. Versículo 26. Let us make man. Façamos o homem. Verse 27. Versículo 27. God created man. Deus criou o homem. Make, created. Façamos e criou. In the Hebrew language, Em hebraico, na língua hebraica, there are two different words used, há duas palavras diferentes usadas. and they are very important. São muito importantes. One word is to form. Uma palavra é formar. The other word is create. A outra palavra é criar. So man was created, Então, homem foi criado, and then man was formed. aí homem foi formado. Two different words. Duas palavras diferentes. And this is the secret to become a free woman. Este aqui é o segredo para ser uma mulher liberada, livre. That is why it's at the beginning of the Bible. Por isso, está no início da Bíblia. Most men A maioria dos homens do not believe that a woman is a man. não acredita que uma mulher é um homem. And that's your problem. É isso, é seu problema. Most women A maioria das mulheres don't believe they are a man. não acredita que eles são homens. That's double problem. São dois problemas. This is very profound. Isso é muito profundo. If you don't understand this, Se você não compreender isso, then you will take the problems of the 20th century woman into the 21st century. aí você vai levar os problemas da mulher do século 20 para o século 21. God created man. Deus criou o homem. Then God made man. Aí Deus fez o homem. Two different words. Duas palavras diferentes. Right here in this verse. Aqui nesse versículo, In the Hebrew text. no texto hebraico. Now, write the words down. Agora, escreve as palavras. Create, Criar, made, formed. formou. The word create Palavra criar is the Hebrew word é a palavra hebraico barach. B-A-R-A. B-A-R-A. Barach. And it means Significa to form out of nothing. de formar usando nada. Create. Criar, To form out of nothing. formar usando nada. God says, Deus disse, let us form a species out of nothing. vamos formar uma espécie usando nada. We will use no material around us. Não vamos usar nenhum material ao nosso redor. Let us make man Vamos fazer o homem from nothing around us. de nada que está ao nosso volta. Hallelujah. Whew. The word form, Palavra formar, write it down. anote. It means to form out of something that is present. Quer dizer, formar de algo que está presente. God says, Deus let us falou, create man vamos criar o homem out of nothing. usando nada.
And let us form man Vamos formar o homem out of something around us. usando algo que está ao nosso redor. So man was created Então, homem foi criado, and man was made. então homem foi feito. Now listen carefully. Agora escuta com atenção. This is very simple, É bem simples but very complicated. e também complicado. When you study the Bible, Quando você estuda a Bíblia, chapter 1, capítulo 1, you will discover a principle. você vai descobrir um princípio. A principle of creation. Um princípio de criação. Whenever God wanted to create something, Quando Deus queria criar algo, He first decided what He wanted. primeiramente ele resolvia o que ele queria. Secondly, He decided what He wanted it made out of. Em The segundo material. lugar, ele resolveu que material que ele queria usar. Thirdly, Terceiro, He spoke to that material. ele falou com esse material. And whatever He said to the material E o que ele falou para o material came out of the material. saiu desse material. Exactly what He said. Exatamente o que ele falou. Do you understand? Estão me entendendo? I'm not sure. Não tenho certeza. So. Mais ou menos. I will repeat it again. Vou repetir. This is the secret to becoming an effective woman. Esse é o segredo para ser uma mulher efetiva. This is the secret É o segredo to becoming free from men's opinions of you. de estar livre das opiniões do homem que o homem tem de você. This is the secret É o segredo to understanding Jesus' attitude toward women. de compreender a atitude que Jesus tem com as mulheres. Jesus never treated a woman like a second-class citizen. Jesus nunca tratou uma mulher como um cidadão de segunda classe. Why? Por quê? Because He's the manufacturer. Porque ele é o fabricante. What I am trying to do now O que eu estou tentando fazer agora is take my time é levar meu tempo and explain to you e explicar para vocês what the manufacturer knows. o que o fabricante sabe. Most of the women in this room A maioria das mulheres aqui nessa sala were not created by God. não foram criadas por Deus. They were made by men. Eles foram feitos por homem. And that's your problem. Esse aí que é o seu problema. Most of the women in this room A maioria das mulheres na sala are aqui victims são vítimas of society's image of woman. da imagem que a sociedade tem da mulher. And that is why the word of God comes Por isso que a palavra de Deus vem to tell you the truth, para falar a verdade para você. and the truth sets you free. E a verdade vos liberta. Principle. Princípio. Whatever God wanted to create, O que Deus queria criar, He first decides what He wants. primeiramente ele decide o que ele quer. Then He decides the material. Aí ele resolve que material que ele vai usar. And then He speaks to the material. Aí ele fala com o material. And whatever God says to the material E o que Deus falar para esse material, comes out of the material. esse sai do material. Exactly what He says. Exatamente o que ele diz. Look at your Bible. Olha a sua Bíblia. Verse 11 of chapter 1. Versículo 11 do capítulo 1. Quickly. Rapidamente. And God said E disse Deus to the land, para a terra: bring forth vegetation. produz a terra erva verde. Interesting. Interessante. God wants vegetation. Deus quer erva verde, vegetação. So God speaks to the earth. Então Deus fala com a terra: Bring forth vegetation.
sai, vegetação. And vegetation came out of the earth. E vegetação saiu da terra. So all vegetation is dirt. Então toda vegetação é terra. Because that's what God spoke to. É porque Deus falou com a terra. And that's where it came from. E daí que veio. Look at verse 20. Em versículo 20, When God wanted fish, quando Deus queria peixes, it says God spoke to the waters. fala que Deus falou com as águas. And God said, bring forth living creatures. Sai, criaturas vivas. And the fish came in the waters. E os peixes apareceram nas águas. So all the fish Então todos os peixes are made from water and dirt. são feitos de água e terra. Look at verse 24. Olha o versículo When God 24. wanted animals. Quando Deus queria animais. And God said to the earth, E Deus falou para a terra bring forth living creatures. que saia criaturas vivas. And they came out of the dirt. E eles saíram da terra. So every animal is dirt. Então cada animal é terra. Because that's what God spoke to. Porque Deus falou com a terra. So how does God create? Então como que Deus cria? He speaks to the material, Ele fala com o material. and whatever he says E o que ele for falar comes out of the material. sai do material. Exactly what he says. Exatamente o que ele fala. Take your pen Pega a sua caneta. and underline 3 words in the Bible. Sublinha 3 palavras na Bíblia. Chapter 1 of Genesis. Capítulo 1 de Gênesis. Verse 3. Verse 3. Versículo 3. And God said. E disse Deus. Verse 6. Versículo 6. And God said. E disse Deus. Verse 9. Versículo 9. And God said. E disse Deus. Verse 11. Versículo 11. And God said. E disse Deus. Verse 14. Versículo 14. And God E said. disse Deus. Verse 20. Versículo 20. And God E said. disse Deus. Verse 24. Versículo 24. And God E said. disse Deus. How did God create? Como que Deus criou? By speaking. Falando. But he didn't just speak. Mas ele não falou só. He spoke to material. Ele falava com material. When God wanted animals, Quando Deus queria he animais, spoke to the earth. ele falou com a terra. When he wanted fish, Quando ele queria he peixe, spoke to the ele waters. falou com as águas. When he wanted plants, Quando ele queria plantas, he spoke to the ground. falou com a terra. Look at verse 26. Olha o versículo 26. Same 3 words. As mesmas 3 palavras. And God said. E disse Deus. When God wanted fish, Quando Deus queria he peixe, spoke to the waters. ele falou com as When águas. God wanted plants, Quando Deus queria he plantas, spoke to the earth. ele falou com a terra. When God wanted Quando animals, Deus queria he animais, spoke to the ground. falou com a terra. When God wanted man, Quando Deus queria homem, he spoke to himself. ele falou consigo mesmo. Every plant Cada planta is 100% dirt. é 100% terra, Because that's where it came from. porque veio da terra. Every animal Cada animal is 100% dirt. é 100% terra, Because that's where it came from. porque veio da terra. Every fish Cada peixe is 100% water and dirt. é 100% água e terra, Because that's where it came from. porque ele veio da água e terra. God Deus is é spirit. espírito. God Deus is 100% spirit. é 100% espírito. The Bible says A Bíblia diz: God is spirit. Deus é espírito. And they that worship God E quem louva a Deus must also be spirit. também tem que ser espírito. That is why Por isso the animals cannot worship God. que os animais não podem louvar a The Deus. plants cannot worship God. As plantas não podem adorar a Deus. The fish cannot worship God. Os peixes não podem adorar a Deus. God says, Deus disse. and God said to himself, E Deus falou consigo mesmo let us que nós bring forth this one. faça este. Man, Homem, come forth. saia. A spirit being. Ser, espírito. Man, Homem, looks just like me. parece igualzinho a mim. I am a spirit. Eu sou espírito. He's a spirit. Aqui está espírito.
I am eternal. Eu sou eterno. He is eternal. Ele é eterno. He's the same material. Ele é o mesmo material. Just like me. Igual a mim. It's beautiful. É lindo. That's my children. É meus filhos. Man. Homem. Spirit beings. Seres, espíritos. Interesting. Interessante. In the Bible, Na Bíblia, there is no such thing as a male or female spirit. não há nada como um espírito fêmea ou macho. It does not exist in the Bible. Não existe na Bíblia. The Bible says, A Bíblia diz, in the body of Christ, no corpo de Cristo, which is a spiritual body, que é um corpo espiritual, there's no male nor female. não há masculino nem feminino. Listen carefully. Escuta com atenção. Please listen carefully. Por favor, escuta com atenção. This will set you free. Isso aqui vai te libertar. God created man. Deus criou o homem. Man is a spirit species. Homem é uma espécie de espírito. He came out of God. Ele saiu de Deus. It is interesting. É interessante. Scientists have proven A ciência provou whatever is in dirt o que está na terra is in plant. está na planta. Whatever is in dirt O que estiver na terra is in animals. está nos animais. Whatever is in the waters O que estiver na água is in the fish. está no peixe. The Bible teaches A Bíblia ensina whatever is in God o que está em Deus is in you. está em você. Repeat after me. Repete comigo. I am a spirit. Eu sou um espírito. I do not have a spirit. Eu não tenho um espírito. Outra vez. I am a spirit. Eu sou um espírito. I do not have a spirit. Eu não tenho um espírito. I am a spirit. Eu sou um espírito. Hallelujah. Repeat after me. Repete I comigo. am a man. Eu sou um homem. Hallelujah. And God said, E Deus disse: let us make man vamos fazer homem, spirit being um ser espírito, in our own image, na nossa própria imagem, in our own likeness, na nossa semelhança, and let them have dominion over the earth. e que eles tenham domínio sobre a terra. Here's a secret. Domínio sobre a terra. Here's a secret. Há um segredo. Shh, shh. Look at me. Olha para mim. Man Homem is spirit, é espírito, but the earth mas a terra is physical. é físico. And God said to the man, E Deus falou para o homem: have dominion over the earth. tenha domínio sobre a terra. The word dominion means leadership, A palavra domínio quer dizer liderança, rulership, government. reino, reinar, governar. God said to the spirit being, Deus falou para o ser de espírito: you will be a leader. você vai ser um líder. You will rule the earth. Você vai reinar sobre a You will terra. reign over this planet for me. Você vai reinar sobre esse planeta por You are mim. a king. Você é um rei. Problem. Problema: Man is spirit. homem é espírito, Earth is physical. terra é física. So God says, Então Deus disse, no problem. sem problema. So Genesis chapter 2, Então Gênesis capítulo 2, verse 7, versículo 7, God solves the problem. Deus resolve o problema. God goes to the earth Deus vai para a terra, and he forms the earth suit for man. ele forma o terno para o homem. He created man Ele criou o homem, and then he formed man. aí ele formou o homem. Man came from nothing. O homem veio de nada. He came out of God's spirit.
dado do Espírito de Deus. But then God goes to the earth Aí Deus vai para a terra. and he forms man Ele forma o homem from the dirt. da terra. And then God took the man that he created Aí Deus pegou o homem que ele criou, and he breathed into the ele soprou dirt vida body. nele. The first body that God made O primeiro corpo que Deus fez was male. era masculino. God took the man, Deus pegou o homem, spirit being, o espírito, put him inside the male body. colocou ele dentro do corpo masculino. So now God has a male man. Agora ele tem um homem masculino. The man O homem is spirit, é espírito, but the body mas o corpo is male. é masculino. The man O homem is spirit, é espírito, but the male mas o masculino is dirt. é terra. Then God took the male man Aí Deus pegou o homem masculino and put him in the garden. e colocou ele no jardim. And God said to him, E Deus falou para ele: work, trabalha, cultivate, cultiva, protect, proteger and keep my word. e mantenha a minha palavra. And the man said, yes. E o homem falou sim. And then the Lord put the man to sleep. Aí Deus fez o homem dormir Hallelujah. And God goes inside the man e Deus vai dentro do homem and he creates a second dirt suit. Ele cria o segundo terno de terra. And he puts the man in the second dirt suit. E ele colocou o homem dentro desse segundo terno de terra. So now God has two earth suits, Agora Deus tem dois tipos ternos both de terra. with man on the inside. Os dois com o homem no lado de dentro. The first earth suit is male. O primeiro terno é masculino. The second earth suit is male. O segundo terno é masculino. Moment. Come. Quickly. I don't see your woman, so you must. Yeah. This is a male. É um masculino. This is a male. Feminina. Oh, masculino. This is a male. You said, what did you say for her? And this is a male. Masculino e masculino. That's correct. Tava certo. But this is a male. Masculino, This is a female. macho, não tem como traduzir da mesma fêmea. maneira. É, fêmea, só. Macho e fêmea. Bom. Fêmea. Homem macho, homem fêmea. Bom. Muito bom. This body Este corpo has a man. tem um homem. And this body E esse corpo has a man. tem um homem. Why did God make two different bodies? Por que Deus fez dois corpos diferentes? Male, Masculino, female. macho e fêmea. Why? Por quê? To produce more bodies Para produzir mais corpos. for more man. Para mais homem. That is why Por isso both of these can worship God que os dois podem adorar a in Deus spirit em espírito and in truth, e em verdade. because they are both spirit. Porque os dois são espírito. And God blessed them. E Deus os abençoou. And God said unto them, E Deus falou para eles: have dominion, tenha domínio, be leaders, seja líderes, be rulers, seja pessoas que reinam, be governors seja governadores of the earth. da terra. So he is a leader Então ele é um líder and she is a e leader. ela é um líder. Hallelujah.
The 21st century woman Mulher do século 21 must believe tem que acreditar she is a man. que ela é um homem. She must believe Ela tem que she crer is the image of God. que ela é a imagem de Deus. The Bible never says A Bíblia nunca diz: a woman is in the image of her husband. a mulher está na imagem do seu marido. She's in the image of God. Ela está na imagem de Deus. You are powerful. Você é poderoso. Adam was a king. Adão era um rei. Eve was a queen. Eva era uma rainha. Equal, Igual, but different. mas diferente. Equal, Igual, but different. mas diferente. They were different Eles eram diferentes because of their purpose por causa do seu propósito, to produce more bodies. para produzir mais corpos. But they are equal Porque eles são iguais. because they are both man. Porque os dois são homem. So I will quickly give you Então eu vou te dar rapidamente the next 6 characteristics of a real 21st century woman. os próximos 6 características de uma mulher verdadeira do século 21. Write them down. Number 2. Anote-os. Número The 2. 21st century woman Mulher do século 21 must accept tem que aceitar her true image. a sua imagem verdadeira. Most women A maioria das mulheres are trying to be like other women. estão tentando ser igual a outras mulheres. You were created to be like God. Você foi criada para ser igual a Deus. Most women A maioria das are mulheres trying to be like their husbands. estão tentando ser igual aos seus maridos. You were created to be like God. Você foi criada para ser igual a Deus. The 21st century woman Mulher do século 21 accepts her image, aceita a sua imagem, the image of God. a imagem de Deus. Number 3, Número the 3. 21st century woman Mulher do século 21 must believe that her purpose for being is to dominate. tem que acreditar que seu propósito de ser é para dominar. Obrigado. Outra vez. The 21st century woman Mulher do século 21 tem que acreditar must believe that her purpose for existence seu propósito para existir is to have dominion. é para dominar. Essa palavra é difícil, gente. That's what God says. Isso que Deus falou. Let them have dominion. Que eles podem dominar. Not to dominate one another, Não para dominar um ao outro, but to dominate the earth. mas para dominar a terra. Oh, Jesus, help me. Oh, Jesus me ajuda. I have met so many women Eu já tenho conhecido tantas mulheres who allow men to dominate them. que permite que os homens tenham domínio sobre elas. Their husbands Seus maridos. beat them, Bate nelas. Kick them. Chute elas. curse at them, Xingue elas. spit at them, Gospe nelas. and they say, E elas dizem: I am suffering for Jesus. eu estou sofrendo por Jesus. You were not created to be abused. Você não foi criada para ser abusada. You were created to have dominion Você foi criada para dominar, over the earth. para dominar a terra. God did not say, Deus não falou: let us make man vamos fazer homem in our own image na nossa imagem and let the male e deixe que o masculino dominate the female. tenha domínio sobre a fêmea. No. God says, let us make man Deus falou: vamos fazer homem in our own image em nossa imagem and let them e have deixe dominion
dominar over the fish of the sea, os peixes do the mar, birds of the air, os pássaros do and ar over all the earth. e sobre toda a terra. Both of them Os dois are dominating spirits. são espíritos que dominam. There's a leader Há um líder in every woman. em cada mulher. Number 4. Número 4. The 21st century woman A mulher do século 21 must understand her potential. tem que compreender seu potencial. The 21st century woman A mulher do século 21 must understand her potential. tem que compreender seu potencial. What does that mean? O que isso quer dizer? Whatever God created you to do, O que Deus criou você para fazer, you possess the ability. você tem habilidade para fazer. That means every woman Quer dizer, cada mulher possesses the ability for leadership. tem habilidade para liderar. Principle number 5. Princípio número 5. The 21st century woman A mulher do século 21 must understand her authority and position. tem que compreender sua autoridade e posição. The 21st century woman Mulher do século must understand 21 her authority tem que compreender sua autoridade and her position. e sua posição. What does this mean? O que isso quer dizer? Write this down, please. Anote, por favor. A woman Uma mulher was created foi criada to rule para reinar by influence. através de influência. A man, Um a homem male, masculino was created foi criado to rule by position. para reinar sobre posição. So a woman Então, uma is mulher equal to a man é igual a um homem in leadership, em liderança, but they lead differently. mas eles lideram diferente. A man leads by position. O homem lidera com posição, A woman leads by influence. a mulher lidera através de influência. A woman is powerful. A mulher é poderosa. That is why Satan Por isso que Satanás used the woman usou a mulher to influence the man para influenciar o to homem eat the fruit. para comer a fruta. Every man in the Bible Cada homem na Bíblia who fell from his authority que caiu da sua autoridade fell by a woman. caiu através de uma mulher. Adam Adão fell by the influence of a woman. caiu através da influência de uma mulher. Abraham Abraão fell by the influence of a woman. caiu através da influência de uma mulher. Samson Sansão fell by the influence of a woman. caiu através da influência de uma mulher. David Davi fell by the influence of a woman. caiu através da influência de uma mulher. Jesus Jesus is changing the world está mudando o mundo by the influence of a woman. através da influência de uma mulher. The church A igreja is a woman. é uma mulher. Hallelujah. 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 Stand up on your feet. Fique de pé. I cannot give you the others tonight Eu não posso dar os outros hoje à noite. because many of you have to leave, I can see. Muitos têm que ir embora, eu estou vendo. And I do not want to keep you. Eu não quero segurá-los mais. But I hope you've learned enough already Mas eu espero que você já tenha aprendido to bastante go and study the Word of God. para ir estudar a palavra de Deus. Give the Lord a hand for His Word Dá um tonight. salto de palmas para o Senhor por causa da tua palavra. Praise the Lord. Louve o Senhor. Stand up on your feet. Fique de pé. Hallelujah. Aleluia. Let's hold hands together. Vamos unir as mãos. And you will be dismissed in a moment. Vocês vão ser liberados aqui um pouquinho. So please be patient. Então seja paciente. Por favor, não saia ainda. I cannot pray while people are moving. Eu não posso orar enquanto as pessoas estão mexendo. It disrespects the Holy Ghost. Essa é a falta de respeito com o Espírito Santo. And I will not teach while people are moving. Eu não vou ensinar enquanto pessoas estão mexendo. It disrespects the speaker. É falta de respeito com o pregador. So I will close. Então eu vou encerrar. Amen.
If you are going to be women of leadership, Se vocês vão ser mulheres de liderança, the first quality of a leader a primeira qualidade de um líder is self-discipline. é disciplina de si próprio. Autodisciplina. Thank you for your patience. Obrigado por sua paciência. I prepared most of my life Eu preparei a maior parte da minha vida to teach you what I teach you. para ensinar vocês o que eu ensinei hoje. And Jesus said, E Jesus disse: do not throw your pearls away. não joga suas pérolas fora. So if you cannot stay to receive it, Então, se você não pode ficar para receber, then I will go. então eu vou embora. It's okay. Não tem problema. Amen. Amém. The 21st century woman Mulher do século 21 must change her thinking. tem que mudar a sua maneira de pensar. She is a spirit. Ela é um espírito. She is a man. Ela é um homem. She lives in a female body, Ela vive num corpo feminino, but she's a man. mas ela é um homem. May the Lord help you Que o Senhor ajuda to understand what I said tonight. vocês a compreender o que eu falei. Some of you Alguns de vocês wanted me to scream. queriam que eu gritasse. You wanted me to get emotional. Queriam que eu ficasse emocional. But you do not need that. Mas vocês não You had precisam enough disso. of that. Já tem bastante. You need revelation. Você precisa de revelação. You must learn to listen Vocês têm que aprender a if you are escutar. going to change. Se vocês vão mudar. Faith Fé comes by hearing, vem através de ouvir, not by shouting. não gritando. You are great women. Vocês são grandes mulheres. You are great São leaders. grandes líderes. But you must train yourself Mas vocês têm que se treinar to learn para aprender